Você já se perguntou por que as coisas caem? Essa foi uma das maiores inquietações da história da ciência. Isaac Newton, no século XVII, propôs que todos os corpos se atraem. E foi assim que a gravidade entrou para o vocabulário da física. Mas, séculos depois, Albert Einstein expandiu esse conceito. Ele nos mostrou que a gravidade não é exatamente uma força, mas sim a curvatura do espaço-tempo causada pela massa dos corpos. E isso mudou tudo. A gravidade deixou de ser apenas o motivo da maçã cair e passou a ser uma lente capaz de curvar a própria luz. Mas, mesmo com toda essa compreensão moderna, algo ainda não fecha. Quando os astrônomos começaram a medir o movimento das estrelas em galáxias distantes, perceberam algo estranho. Elas se moviam rápido demais, como se uma força invisível as puxasse. Uma força que não vinha de matéria que podemos ver. E é aí que surge um dos maiores mistérios do universo, a matéria escura. Cerca de 85% da matéria do universo é feito de algo que não brilha, não emite luz e não pode ser tocado, mas está lá. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Quando ouvimos a expressão matéria escura, é comum imaginar algo sombrio, misterioso ou até maligno, mas na verdade o nome escura não tem nada a ver com a cor. Ela é chamada assim porque não emite, não reflete e nem absorve a luz. E em outras palavras, ela não interage com a luz de nenhuma forma. Isso significa que nossos telescópios, por mais avançados que sejam, simplesmente não conseguem vê-la. E o que sabemos com certeza é que ela interage com a matéria visível por meio da gravidade. Ela influencia a forma como as estrelas se movem dentro das galáxias, como a luz se curva ao passar pelo espaço e até a forma como o próprio universo se expandiu desde o Big Bang. Mas a matéria escura não é feita dos mesmos átomos que formam você e eu, ou os planetas, ou as estrelas, ou até mesmo as galáxias visíveis. Toda a matéria que conhecemos é chamada de matéria bariônica, que representa apenas cerca de 5% do universo. A matéria escura, ela já representa 27%. E os outros 68% que sobra são compostos por algo ainda mais misterioso, a energia escura. Agora, se olharmos para o total de matéria, sem contar a energia, aí sim a conta impressiona. 85% de toda a matéria do universo é feito de matéria escura, ou seja, a maior parte da massa que mantém o universo unido está literalmente escondido de nós. E para tentarmos imaginar isso melhor, pense assim. É como se estivéssemos vendo a dança das folhas, mas não sentíssemos o vento. Só sabemos que ele está lá porque afeta o que vemos. Da mesma forma, não vemos a matéria escura diretamente, mas vemos o seu rastro, seus efeitos gravitacionais, como pegadas invisíveis no tecido do cosmos. E se a matéria escura é invisível e não emite luz, como podemos ter certeza de que ela está lá? Bom, a resposta, assim como no vento, está nos efeitos que ela provoca. A ciência não precisa ver algo diretamente para saber que existe, basta observar como esse algo age sobre o que conseguimos ver. E um dos primeiros indícios fortes veio das observações da astrônoma Vera Rubin, na década de 70. Ela estudava as rotações das galáxias e percebeu algo estranho. As estrelas das bordas das galáxias giravam tão rápido quanto as estrelas próximas ao centro. Isso contradizia completamente o que a gravidade da matéria visível poderia explicar. E se só se houvesse a massa visível, essas estrelas externas deveriam se mover muito devagar, ou simplesmente serem lançadas para fora das galáxias. Mas isso não acontece, elas permanecem firmes, como se algo invisível as mantesse unidas. E esse algo foi chamado de matéria escura. Outra evidência vem do fenômeno das lentes gravitacionais. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade pode curvar a luz, como se o espaço fosse uma lona deformada. E quando a luz de galáxias muito distantes passa por aglomerados de galáxias muito próximas, ela se curva e forma imagens distorcidas, como no espelho torto. Só que em muitos casos, essa curvatura é muito maior do que a massa visível no aglomerado poderia provocar. Isso indica que há muita massa ali, massa que não conseguimos ver, mas que distorce a luz como se estivesse lá. E ainda há um terceiro ponto, a radiação cósmica de fundo. Quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade, um bebezinho em termos cósmicos, ele deixou escapar sua primeira luz.
Essa radiação, detectada por missões como a Double Map ou a Planck, equivale a uma fotografia do universo recém-nascido. E ao analisá-la, os cientistas notaram padrões de flutuações, que só pode ser explicado se considerarmos que havia muito mais matéria do que as que vemos hoje. E essa radiação nos mostra que a matéria escura já estava presente nos primeiros momentos do cosmos, influenciando a formação das primeiras estruturas do universo. A imagem que aparece para vocês aí agora, ela mostra um mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas produzida pelo satélite da Planck, da ESA. Ela representa a fotografia mais antiga do universo captada de 380 mil anos após o Big Bang. As cores indicam pequenas flutuações de temperatura, na ordem de milésimos de graus. O azul e o verde são regiões ligeiramente mais frias e densas. Já o vermelho e o laranja são regiões ligeiramente mais quentes e menos densas. Essas variações foram sementes das formações das primeiras galáxias e estruturas cósmicas, tornando o CMB uma das principais evidências do modelo do Big Bang. Portanto, mesmo sem enxergar matéria escura, nós sentimos seus efeitos na rotação das galáxias, na curvatura da luz e na estrutura do universo. Ela está lá, silenciosa e invisível. Então, recapitulando, a essa altura sabemos que a matéria escura não é feita de átomos como nós, não emite luz e não interage com forças eletromagnéticas. Mas então, o que ela é? Bom, a resposta mais honesta da ciência hoje é que não sabemos. Mas, no entanto, há hipóteses sérias testadas por físicos e astrofísicos ao redor do mundo. A mais popular entre os especialistas envolve partículas chamadas de WIMPs, ou traduzindo a sigla para o português, são partículas massivas francamente interativas. Essas partículas seriam muito pesadas, com massa significativa, mas que interagem com a matéria comum, apenas através da gravidade, e talvez da força fraca, uma das 4 forças fundamentais da natureza. Essa hipótese é atraente porque se encaixa bem no modelo de física de partículas e porque essas partículas poderiam ter surgido naturalmente nos momentos iniciais do universo. Outra possibilidade envolve os áxions, que são partículas extremamente leves propostas originalmente para resolver um problema na física nuclear. Apesar de leves, elas poderiam existir em tamanha quantidade que somadas corresponderiam a uma enorme massa invisível. Já o grande desafio é que elas seriam tão tímidas, tão silenciosas, que até hoje ninguém conseguiu detectá-las de forma direta. Já uma terceira ideia, menos aceita atualmente, sugere que a matéria escura possa ser composta por buracos negros primordiais. Diferente dos buracos negros formados pelo colapso de estrela, esses teriam surgido nos primeiríssimos instantes do universo, quando a densidade de energia era absurdamente alta. Mas, embora intrigante, essa teoria enfrenta sérias dificuldades em explicar as observações mais recentes, e experimentos têm restringido cada vez mais essa possibilidade. E o fato é que a ciência já descartou muitas coisas que a matéria escura não é. Ela não é poeira cósmica, não são planetas escuros ou estrelas apagadas e não são neutrinos comuns. Ainda não sabemos exatamente o que é, mas já sabemos muito bem o que ela não é. E é justamente isso que torna a busca tão fascinante. O mistério permanece, mas o conhecimento avança a cada hipótese testada e descartada. Bem, já que agora acreditamos que a matéria escura existe pelos seus efeitos, o próximo passo é ainda mais desafiador. É como detectá-la diretamente. Afinal, como encontrar algo que não brilha, não reflete e não interage com a luz? E para isso, cientistas ao redor do mundo inteiro vêm criando experimentos extremamente sensíveis, capazes de registrar eventos raríssimos como colisões hipotéticas entre partículas de matéria escura e átomos comuns. Um dos mais avançados é o Xenon 1T, localizado na Itália. Instalado a mais de 1.400 metros de profundidade, ele usa um tanque gigantesco com 3,5 toneladas de xenônio líquido ultra puro, selado contra qualquer radiação externa. A ideia é simples na teoria, mas complexa na prática. Se uma partícula de matéria escura, como as WIMPs, por exemplo, colidir com um átomo de xenônio, ela produzirá um minúsculo flash de luz. Aí, os sensores altamente sensíveis do xenônio 1T foram projetados para capturar exatamente esses flashes, isolando-os de qualquer outra interferência.
Já nos Estados Unidos, um projeto ainda mais ambicioso está em operação, que é o Look Zeppelin, considerado um dos detectores de matéria escura mais sensíveis do mundo. Ele funciona com base nos mesmos princípios do italiano, mas com tecnologias mais refinadas, maior quantidade de xenônio e camadas extras de blindagem, tornando o ambiente interno quase imune a ruídos cósmicos ou terrestres. E esses experimentos são como pescadores em um mar cósmicos, esperando por um movimento imperceptível que possa revelar o invisível. Mas a busca não se limita ao subterrâneo. No espaço, o telescópio espacial James Webb está observando as primeiras galáxias e estruturas do universo, tentando entender como a matéria escura influenciou a sua formação. E ao mesmo tempo aqui na Terra, o Collider, o maior acelerador de partículas do mundo, também entra na jogada. Os físicos esperam que ao colidir prótons em altíssima energia surjam partículas desconhecidas que escapem dos detectores, como se tivessem desaparecido. E esse desaparecimento de energia pode ser uma pista valiosa da existência de partículas de matéria escura. E, em resumo, a ciência está vasculhando o universo do subsolo ao espaço profundo, em busca de algo que ainda não foi visto, mas que pode estar lá à beira de ser descoberto. Mas agora vocês devem estar se questionando, em um mundo já tão avançado tecnologicamente, por que ainda investir tanto tempo, dinheiro e esforço em algo que sequer conseguimos ver? Bem, a resposta é simples e ao mesmo tempo imensa, porque a matéria escura ela está moldando o universo inteiro, desde o começo dos tempos. Sem ela, as galáxias como conhecemos não teriam se formado, os aglomerados cósmicos não teriam se mantido unidos e as estruturas em larga escala do cosmos seria completamente diferente. Ela age como uma espécie de esqueleto invisível que sustenta tudo o que vemos, da dança das estrelas, à posição dos planetas, passando por cada canto do céu noturno. Além disso, entender a matéria escura pode nos levar além da física atual. O chamado modelo padrão de física de partículas, embora extremamente bem sucedido, não dá conta de explicar o que é a matéria escura. Ou seja, ao desvendar esse mistério, podemos estar a portas de uma nova revolução científica, como foi a teoria da relatividade no século XX, ou a mecânica quântica antes disso. Estudar matéria escura é, na prática, explorar uma das maiores fronteiras do conhecimento humano. E é reconhecer também que depois de séculos de ciência, a maior parte do universo ainda é um mistério. Como diz um famoso físico, entender a matéria escura é como encontrar as peças invisíveis que seguram todo o universo. E talvez, ao compreender o invisível, a gente se aproxime um pouco mais da essência do que realmente somos e do lugar que ocupamos no cosmos. Portanto, a matéria escura é um daqueles enigmas que desafiam tudo que pensamos saber. Nós não a vemos, ela não brilha, não reflete, não toca a matéria como conhecemos, mas ainda assim sabemos que ela está lá, pela gravidade que exerce, pelas curvas na luz, pela forma como o universo se comporta. E isso nos faz pensar quantas outras coisas ainda moldam a realidade sem que a gente perceba. O que mais está lá fora ou aqui mesmo e ainda não temos olhos nem ciência para entender. A busca por respostas está no que nos torna humanos e talvez o maior passo rumo ao desconhecido seja simplesmente reconhecer que ele existe. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e mande para aquele amigo que você acha que vai gostar do tema e ajude esse humilde canalzinho que ainda está se descobrindo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!